Quem aproveitou, como por exemplo aqui eu aproveitei, tá talvez fazendo uma operação muito interessante. Aqui no longzinho bem marotinho aqui, a gente tá com, por exemplo, mais de 300 dólares aqui de lucro. Fala aí, pessoal, tranquilo? Bom, então vamos começar aqui mais um vídeo do Beyond Crypto, um vídeo muito especial. A gente tá aqui, como vocês podem ver, tô aqui embaixo com o Marlon aqui, eu deixarei se apresentar rapidinho, mas a ideia do vídeo de hoje é a gente poder trazer um pouco das notícias aí que estão acontecendo no mercado cripto, né, no mercado de tecnologia no geral. Muita coisa tá acontecendo, muita coisa aconteceu, muita coisa vai acontecer. Normalmente esse final de ano aí, esse end de Q4 aí, né, o último trimestre do ano, ele costuma sempre ser muito volátil, sempre ser muito aquecido de várias formas, de várias frentes aqui. E a nossa ideia aqui é sempre trazer o conteúdo de qualidade para vocês, mais masticadinho, mais reflexivo possível, para que vocês possam tomar aí a decisão de vocês na vida pessoal de cada um, beleza? Mas como eu falei, tô com uma presença muito especial aqui, ilustre, do Marlon. Fala um pouquinho, pessoal, quem você é, de onde você veio, o que a gente vai fazer aqui. Toca a marcha aí, cara. Salve, galera. Primeiramente, um prazerzão estar aqui com o Abelha, um cara gigantesco aí do mundo cripto. E a ideia é trazer um bom conteúdo para vocês, né? É trazer informação de qualidade, é trazer as notícias que a gente sempre está trocando ideia dentro da nossa comunidade, as ideias que a gente tem para o futuro de cripto e para o futuro da tecnologia. Eu sou o Frade, né? Marlon Frade, mais conhecido como Fradev. E hoje a gente vai trazer para vocês as tecnologias, as informações que a gente tem aí sobre o mundo cripto. Eu sou engenheiro de software, trabalho há um bom tempo com tecnologia, tenho uma caminhada aí dentro do mercado cripto e vou estar auxiliando a Abelha aí na gravação de conteúdo para o nosso canal. Boa, perfeito, irmão. Vamos para cima então, cara. Bom, então, para a gente começar aqui, o nosso principal canal de ferramentas, né? Uma grande ferramenta, uma das melhores redes sociais que existem é justamente o Twitter, porque ele vai trazer as notícias de primeira mão aí pra gente, né? Claro, se você seguir as páginas certas. Então já fica aí logo uma dica para vocês aí, se vocês tiverem interesse de acompanhar as notícias em real time, sigam aí o Beyond Crypto no Twitter. Vai ser muito importante vocês terem lá, participarem lá, entenderem um pouco de o que está acontecendo no mercado cripto, né? Aqui a nossa ideia é trazer algumas notícias também, como eu falei, em real life, no momento atual. A gente tem aí ali alguns comentários interessantes para vocês sempre manterem na missão, né? Tipo, don't think too much, work, stack stats, repreach. Mas a ideia, como eu falei, é trazer um pouco desse conteúdo que tá aqui gravado em vídeo, um vídeo um pouco mais longo aí para você conseguir digerir, conseguir almoçar, jantar tranquilo. Mas lá são alguns tweets mais rápidos e momentâneos do que tá acontecendo. Tá bom, pessoal? Fiquem de olho na nossa comunidade e em breve a gente vai estar divulgando aqui para vocês os links das comunidades que a gente tem no Telegram e no Discord, para vocês poderem estar ainda mais informados e poderem participar ainda mais interativamente aqui com a gente, tanto na gravação dos vídeos, quanto na nossa produção de conteúdo informativos. Boa, perfeito, isso aí, já logo deu spoiler pro pessoal, já falando da comunidade, isso aí. É isso, pessoal, a nossa ideia é, como a gente falou, né, cara, é agregar conteúdo, porque quando a gente pensa no mercado cripto, cara, a gente vai ver, principalmente isso hoje, nos próximos minutos aí, é um mercado muito volátil. O mercado de tecnologia como um todo, o Marlon sabe muito bem disso, é muito volátil, tudo acontece muito rápido, então a gente ter esse conteúdo aí, ter esse contato com vocês de forma mais direta é muito importante. E lá na comunidade a gente não vai falar só sobre cripto, por exemplo, né, só sobre como ganhar dinheiro, mas notícias gerais, né, acontecimentos gerais desse mundo tão louco aí que a gente está vivendo no século 21, né. Então temos aqui sim o nosso Telegram, como vocês podem ver, lá a gente faz análises diárias ali do mercado, a gente troca uma ideia com o pessoal comenta, reage, enfim, é de fato uma comunidade muito interessante. A gente vai expandir isso também para o Discord, por exemplo, fazer lives ao vivo e tal, mas o foco é esse, né, mercado cripto, mercado de tecnologia, tem muita coisa acontecendo. E para vocês terem ideia, né, vamos aqui trazer esse momento inicial, que é basicamente um calendário cripto do que está acontecendo para a gente conseguir se situar, né, tipo, o que está acontecendo no momento atual. Bom, hoje a gente está aqui num domingo, né, no dia 9 de novembro, né, domingo, 9 horas da noite, gravando esse conteúdo para vocês verem o quanto a gente está dedicado aqui a trazer conteúdo de qualidade, né, mas a ideia é a gente perceber que nesta próxima semana, né, estamos passando por um momento muito atípico aqui, de alguns dados que deveriam sair e não vão sair, né? Como vocês podem ver aqui, no dia 13 de novembro, na quinta-feira, a gente tem uma tentativa, né, de que alguns dados de inflação americana, esse US CPI aqui, tanto mês a mês quanto ano a ano, é a inflação americana, né? O Core CPI, CPI como um todo, é a medição de como andas, né, a inflação americana, aquilo que corrói o poder de compra de uma moeda, né? Aquilo que o Banco Central sempre tenta enfrentar por meio da taxa de juros, né? Ela é a grande, né, norteadora aí do que o Fed deve fazer nas próximas reuniões, porque se essa inflação ela começa a aumentar, ela começa a indicar um possível problema
problema ali inflacionário, e a gente sabe muito bem qual que é a dose amarga que eles têm que fazer, que no caso é, por exemplo, aumentar a taxa de juros. Ao mesmo tempo, como a gente vê essa inflação um pouco mais controlada, talvez, e o mercado sofrendo ali com uma taxa de juros já alta, a gente pode imaginar ali uma flexibilização, que é basicamente o momento que a gente está vivendo agora, né? A taxa de juros hoje encontra na faixa de uns 4,5%, ela caiu ali de 5,5%, ela foi caindo no decorrer do ano 2024 e 2025, ao decorrer da nossa bull run ali, né? E agora ela se encontra ali em 4,5%, 4,25%, né? E tem algumas previsões aí para que essa taxa de juros ela diminua cada vez mais em dezembro, mas o calendário cripto mostra isso pra gente, né? Apesar de a gente ter essas expectativas, como vocês podem ver aqui, andando um pouco mais para frente, no dia 10 de dezembro, vamos ter ali, de fato, a decisão mais importante do ano, que no caso é o FOMC, né? O grande famoso meme da FOMC, né? Quando o Powell chega lá em público, dá um good afternoon, o mercado começa só a simplesmente derreter para baixo, né? Com medo do que esse cara vai falar. Mas o ponto é que essa decisão, ela precisa ser informada por esses dados, pessoal. E o grande estigma que nós estamos vivendo aí, pelo menos nessas últimas semanas, eu diria que nesse último mês, né? Há mais de 35 dias, 36, 37 dias aí, que o governo americano, ele encontra-se em shutdown, basicamente, né? Ou seja, o mercado tá muito tenso, porque o governo americano basicamente fechou, né? Os trabalhadores ali, eles não estão basicamente trabalhando, literalmente a empresa fechando as portas ali, você não podendo acessar ali os produtos que ela oferece para você, os dados, as comunicações, né? Então, por exemplo, o mercado todo de aviação, né? De voos mesmo, né? Voos comerciais, por exemplo, encontra-se muito conturbado, porque eles não têm uma torre para poder se comunicar, porque isso é uma tarefa, é um serviço que ainda é estatizado, ainda é público. Mais uma vez aí, um tópico que eu falo muito aí, pessoal, que é o papel do Estado na economia como um todo, né? Então, a gente ter essa tentativa aqui, né, o motivo do porquê a gente vai tentar ter esses dados é porque a gente não sabe se eles de fato vão sair, justamente por causa desse shutdown aí do governo, que é como a gente vai começar o tópico de hoje, beleza? Marlon, quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Então, cara, a gente teve essa notícia aí, né? Tá impactando. Eu queria dizer que toda essa informação que o Abelha traz lindamente, né, cara, é um conteúdo muito legal, né? A forma como você consegue falar. Mas é a expectativa do mercado, né, cara? Pelo que a gente tá analisando, o mercado ele tá com um índice de 24, né? Então o mercado está receoso, né? Então as pessoas estão receosas com relação a isso. Então a gente vê um certo temor, né, do que pode vir. Muitas pessoas especularam, afinal é um mercado especulativo, né? Muitas pessoas especularam sobre a queda do Bitcoin, especularam, mas a gente realmente está vendo que o Bitcoin manteve uma região estável ali entre os 100 mil e 103 mil dólares, né? Então o que traz pra gente um respaldo de que, independente das notícias, a gente ainda tenha uma zona de segurança ali, que é a zona que a gente deve analisar, né? Para baixo dos 100 mil, perigoso, para cima dos 103 mil, é uma situação que a gente já vê uma certa otimização do mercado respondendo a essas notícias da semana, né? Então acho que esse seria o único ponto que eu queria esclarecer, que o mercado está receoso e a gente tem que ficar monitorando algumas faixas de preço, tanto de Solana, XRP, quanto o Bitcoin, para poder ver como é que esse mercado vai reagir. Afinal, como os grandes, né, as grandes mentes do mercado dizem, a gente tem que comprar quando está todo mundo com medo e vender quando está todo mundo ganancioso, né? Exato. Então agora é uma hora realmente muito interessante para a gente ficar observando preços no mercado, observar as notícias que estão saindo, que elas vão impactar, né? Porque afinal é um mercado global e as notícias globais afetam esse mercado. Então, vem com a gente que vocês vão conseguir ter bastante informação aqui. Boa. É aquilo que falam, né, cara? Compre aos sons de canhões e venda aos sons de violino. É uma frase muito boa aí de um investidor muito grande, muito famoso. Que traz esse conhecimento. Pois essa é a importância das notícias semanais aqui, né? E como eu falei, pessoal, o grande motivo do porquê pode estar travando a gente aqui nessa zona, dando logo já um spoiler aqui dos gráficos aqui, né? Esse período aqui que nós tivemos de susto, vamos colocar, né? Em que nós namoramos ali um pouco abaixo dessa linha aqui amarela, que no caso é a EMA de 50 do semanal, né? Então esse pavio aqui que nós tivemos aqui, né, ele foi um pavio de fato muito assustador, né, que como vocês podem ver, a gente acabou, literalmente nesse exato momento, às 9 horas da noite aqui, a gente acabou de realizar esse fechamento aqui, acima dessa zona de perigo, né. Então o Bitcoin ele namorava ali na faixa abaixo de 100 mil nesse pavio aqui, o gráfico diário vai mostrar um pouco melhor isso aqui pra gente, né. Então o Bitcoin em alguns momentos aqui, ele pivotou, ele criou pavios aqui na zona abaixo de 100 mil, mas todos os fechamentos, elas foram um pouco acima dessa linha da morte aí, devido a algumas, enfim, o suporte ali das baleias com certeza, né? Mas muito do que está acontecendo, do motivo do porquê esse mercado ele teve essa queda mais abrupta e agora ele está talvez fazendo uma recuperação
para poder, de fato, continuar essa caminhada, ela se dá, como o Marlon falou, pelas notícias da semana, né? E principalmente nessa semana, como eu trouxe, a questão do governo estar, de fato, em shutdown é o principal sinais ali que estão nas salas do alarme, né? É de fato muito perigoso que isso aconteça e isso continua por muito mais tempo, como eu falei, pelas incertezas dos dados que vão sair, pelas incertezas da liquidez que não vai estar entrando, porque quando o pessoal voltar a trabalhar, eles vão ter ali, né, essa recompensação por esse tempo parado, então vai entrar liquidez por meio desses funcionários também, que são funcionários públicos aí do governo que agora está fechado, né? E como a gente pode ver aqui pelo próprio Polymarket, né, esse mercado preditivo, a gente tem ali uma expectativa de que talvez nessas próximas semanas aí, a partir da semana do dia 12, que no caso é amanhã, né, no momento que tirava esse vídeo, até a próxima semana do dia 16 aí, que vai ser a semana que vem, a gente o dia 16, a gente deve ter de fato essa reabertura, pelo menos é o que é a expectativa, né, onde as pessoas estão bidando, estão de fato apostando o seu dinheiro na maior probabilidade, seja ela por algum motivo insider. Até lá é especulação, né, Abelha? Exato. Até o dia 16 é pura especulação, né? Não tem o que a gente prevê, né? Ninguém tem uma bola de cristal e imaginar que isso vai acontecer ou não. Mas, como você trouxe, é uma especulação, né? Uma aposta que a gente pode fazer, né? A somar um pouco a isso, pessoal, o que a gente pode ver aqui também é de que tá tendo, né, de fato, uma pressão não só externa dos mercados, mas interna também, né? Um projeto de lei ali, ele tá ali sendo votado, no caso, né, para ser aprovado, de que o governo, de fato, reabrirá, ele garantirá que vai reabrir até o dia 31 de janeiro de 2026. É uma data que talvez não seja tão confortável assim, é uma data um pouco distante, quando a gente pensa ali em final de 2025, por exemplo, estamos pensando no próximo ano já, mas o foco é, o que os mercados querem, eles querem uma estabilidade, uma garantia, uma segurança, então eles querem fazer uma ancoragem. Até então está incerto, né? Nós, como eu falei, a gente passou mais de 30 dias, é mais de um mês de que o governo ele está em shutdown, ele está no período que nada está acontecendo de forma mais pública, né? O Estado americano ele está relativamente parado nesse sentido, né? E isso gera as incertezas. Então a gente ter ali uma garantia de que esse governo irá reabrir em alguma data futura já é muito interessante. Então, aproveitar que você está falando do anúncio dos Estados Unidos, né? O Trump também fez um anúncio de um possível dividendo tarifário para pessoas, né, para adultos americanos de até $2.000, né, que foi o que também deu uma movimentada no preço do Bitcoin. Então foi exatamente o que a Abelha falou. As notícias envolvendo o governo dos Estados Unidos têm movimentado muito bem as moedas de cripto. Então é realmente ficar de olho para simplesmente, principalmente se o governo der algum ar da graça ali para gente, vocês entenderem qual é essa notícia, o que ela pode impactar para conseguir ser reativo rapidamente a isso, né? Poder ter uma reação rápida a esse sentimento que vai causar no mercado. Boa. Não, excelente, cara, exatamente. Ou seja, esse seria o próximo tópico que a gente ia comentar de fato. O importante aqui, pessoal, é entender o que está acontecendo, né? E por que é muito importante falar sobre isso? O pessoal vai olhar ali, vai abrir a Binance da vida, por exemplo, vai de repente ver o Bitcoin caindo de $126.000 para $98.000, assim, em alguns poucos dias aí, né? Talvez em algumas semanas aí. E o cara não vai entender por que isso aconteceu, né? O Bitcoin, ele operar ali abaixo de 100 mil e ficar ali nessa zona de risco, como nós comentamos, abaixo de 100 como extremo medo e acima do 100 ali como uma recuperação. Mas o ponto importante é entender o que faz as pessoas, as empresas, os investidores, né, comprarem ou venderem esse tal ativo que é o Bitcoin, né? Aqui no Bom Crypto a gente vai falar muito sobre tecnologia. O Bitcoin, ele muitas vezes atua como de fato essa empresa de tecnologia, né? Uma ação de uma empresa tecnológica, uma small cap que pode dar muito certo, pode dar muito errado. É um pouco verdade sim no momento atual, ainda o Bitcoin é uma criança, né? tem 15, 16 anos de idade no máximo, né? Ele é mais novo que nós aqui, com certeza, mas depois de um market cap de mais de alguns trilhões de dólares, né? Como o caso do Bitcoin, o ETF surgindo, a gente vê uma certa maturidade, mas todo o mercado cripto, ele é muito volátil ainda, as notícias, principalmente notícias do governo americano, por causa do dólar, o papel do dólar aqui mais uma vez atuando, né? Então a gente mapear o que está acontecendo com a política em si, né? Por exemplo, isso shutdown do governo, como nós comentamos, né? Isso é muito perigoso, porque isso cria ali uma certa incerteza, como nós comentamos, nas taxas, né? Quando a gente pensa ali também na questão das tarifas, né? Como o Marlon acabou de comentar, a gente está tendo aí uma notícia muito positiva que surgiu aí
recentemente, que fez com que os mercados reagissem positivamente, né? Uma fala do Trump, como você pode ver aqui, né? De que o mercado futuros, no caso aqui, a gente pode ver o S&P 500, as 30 maiores empresas, mas enfim, o mercado americano como um todo, né? Eles começam a emitir um sinal ali de reação positiva depois desse anúncio, dessa tarifa, esse dividendo de tarifas de $2.000 que o Trump está oferecendo para a sua própria população, né? Ou seja, ele está literalmente oferecendo dividendos devido às tarifas aí que ocorreram, a grande novela das tarifas que ocorreram, na verdade, durante todo esse ano de 2025, né? No primeiro trimestre de 2025, ele do nada surgiu com essas tarifas, colocou medo nos mercados, nós dampamos muito por causa disso, e agora ele está, de alguma forma, devolvendo aí essa liquidez, né? $2.000 para cada indivíduo, pelo que eu vi, dá mais ou menos 400 bilhões de dólares, se eu não estou me enganado. Ou seja, é muito dinheiro. Cara, que doideira. É muito dinheiro. Essa informação eu não tinha. Cara. É muito dinheiro, cara. Ou seja, talvez no início esse pessoal pode pegar esse dinheiro ali, pagar uma conta, pagar ali o cartão de crédito, gastar com algum recurso ali, uma loja ali no shopping, mas eventualmente essa liquidez ela pode vir entrar para ativos de risco, para ativos de renda variável, como é o caso do Bitcoin, que está tanto em voga aí por cripto, né? Ou seja, ainda mais uma população que principalmente divulgado também pelos Estados Unidos, né? Que ele também vem divulgando bastante com que as pessoas invistam e tenham uma fonte de renda alternativa em cripto. Então, por essa doutrina também que o governo mesmo estipula para a população, eu não tenho dúvida que, como você falou, uma parcela desse dinheiro voltará para o mercado, né? Exato, não, total, perfeito. Então, essas são as notícias que criam a ignição dos movimentos, né? Então, quando a gente vê ali o mercado operando abaixo dessa zona aqui, né, a gente fica com muito medo. Como Alan trouxe ali, né, o índice de Fear and Greed, ele estava ali operando na faixa de 20, 21, 22, 23, ou seja, um extremo medo do mercado. Mas depois que essas notícias, quase como se fosse um morde-a-sopra, né? Então o governo vai lá, o Trump vai lá, né? Ele vai lá, morde o mercado, faz as políticas mais predatórias mesmo, impõe as tarifas, vence ali a guerra no tabuleiro político, em troca de sofrer um pouco dos mercados. Logo depois ele vem assoprando, ele volta ali com os dividendos, a gente vai ver ali que tem uma pressão de um custo da taxa de juros muito grande aí para dezembro também, então a gente começa a ver ali esse assoprar, né, essa suavização, essa flexibilização na fala, não só do maior cara, do cara mais poderoso do mundo, que é o Trump, mas também na fala do Fed, como vocês podem ver aqui, né, existe uma chance de 73% de mais um corte de 25 pontos bases lá em dezembro, como eu trouxe para vocês no dia 10 de dezembro. Então, os mercados ali já estão quase tendo certeza de que essa taxa de fato vai ser cortada, né? Essa redução de 25 pontos básicos, que no caso seria 0,25%, vai acontecer. E mais uma vez, o que isso indica pra gente, né? Mais liquidez entrando, a gente começa a conectar os pontos. Pô, a gente já tem agora as pessoas ali nos Estados Unidos recebendo dividendos pelas tarifas com mais de $2.000 no bolso, uma liquidez de mais 400 bilhões. A gente vê ali o governo saindo, possivelmente, né, saindo desse shutdown aí de mais de 35 dias, né, batendo recorde histórico aí e voltando ali a operar normalmente, os trabalhadores ali públicos ganhando seu salário de alguma forma atrasado, mais liquidez entrando para o mercado também. Mais certezas voltam para o mercado, quando eles têm a garantia de que o governo ali está de fato trabalhando, operando nas suas necessidades, como eu falei, os dados econômicos, etc. Então a gente começa a ver de fato uma positividade muito boa entrando para a cripto depois de muito tempo sofrendo, né? Então não é à toa que o Bitcoin agora ele dá um reclaim, né? Ele volta para operar na faixa de $105 mil, por exemplo, como vocês podem ver aqui. Isso não acontece à toa, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um gráfico talvez um pouco menor, no de 4 horas, né? O que aconteceu aqui foi que, depois de um certo tremor do mercado, né? Com essa questão do shutdown acontecendo, né? O Bitcoin encontrou um topo bem interessante na faixa de $126 mil, depois ele está operando numa tendência de baixa muito forte, né? Aqui no dia 10 de outubro a gente teve essa grande manipulação do mercado, né? Onde a gente teve ali, né? Mais de $400 bilhões sendo simplesmente liquidados, ou seja, aquilo que vai entrar possivelmente nos próximos meses foi o que foi liquidado em poucos minutos nessa vela matadora aqui, nesse pavio absurdo, como nós podemos observar.
E depois de um tempo, a gente vê ali mais notícias ruins, o governo, como eu trouxe para vocês, né, em shutdown, então todo mundo com uma incerteza do que estava acontecendo, apesar de uma espécie de uma trap aqui, né, de uma tendência de alta se formando, a gente tem de fato esse rompimento, esse não rompimento acontecendo, na verdade, né, essa rejeição acontecendo, e aí o mercado, ele volta a operar numa faixa muito perigosa, como nós trouxemos, que é basicamente a faixa que ele tocou aqui anteriormente. Então essa é a história do mercado mais recente, passada e sombria, né? Mas o que a gente vê quando a gente aumenta um pouco esse tempo gráfico aqui, né, é de que nos últimos momentos em que isso aconteceu, momentos sombrios aconteceram, como por exemplo aqui na época de agosto de 2024, quando a gente teve ali o Heritage do Japão amanhecendo com desespero. Aqui, por exemplo, no final do primeiro trimestre de 2025 ali, né, em março mais ou menos de 2025, a gente tem essa queda ali do final do ano passado, em janeiro com o Trump ali trazendo aquele risco de novamente das tarifas e de ser um pouco mais punitivo e de caçar as pessoas e de criar mais inflação. Também teve o próprio rug pull, né, da própria eleição do Trump também gerou uma certa incerteza no mercado geral, né? Porque o Trump estava muito defensor de cripto, começou a movimentar, falou que ia ter moeda própria, fez moeda até para a esposa dele, e depois veio com o rug pull e cortou todo mundo. Mas um ponto que você falou, Abelha, até comentando, fazendo um adendo, é que essa zona, essa média de 50, essa média que você está analisando aí, ela é muito importante realmente, né? Cada toque nela gera um ponto de inflexão, né? Se a gente for olhar num panorama mais extenso desse gráfico, né? Então é realmente um ponto de observação, é um ponto que o usuário tem que ficar atento, porque a última possibilidade de compra foi ali na região dos $80 mil. Para quem gosta de fazer, na minha opinião, né, a última região que eu estava analisando de compra foi ali nos $82 mil, exatamente nessa queda que você está fazendo, e gerou esse ponto de inflexão que foi até $126 mil. Quem surfou bem nisso conseguiu aproveitar e fazer um bom dinheiro no mercado em si. E agora a gente teve esse recuo de novo. Exatamente, então agora a gente está realmente tendo um novo recuo, mostrando que a gente tem uma certa estabilidade nessa região dos $100 mil ali, possibilitando que o usuário, dentro dessa média de novo, nesse ponto de inflexão, possa fazer até mais que $126 mil, né? Porque agora, nessa nova subida, para quem tem paciência, pode ser que a gente no final de ano possa até bater novos recordes históricos para o Bitcoin, como também a gente pode ter um ponto de inflexão. Então é realmente ficar monitorando para você que deseja estar entrando no mercado e, cara, analisar as dicas desse cara aqui, porque esse cara aqui é absurdo. Vai lá, Abelha. Não, pois é, exatamente. Esse é o ponto, né, pessoal? Olha aqui para essa análise que a gente jogou lá na comunidade há alguns dias atrás. O que a gente está observando aqui no gráfico semanal, né? Como eu falei, no curto prazo ali, quando a gente vai por 1 hora, 4 horas, a gente vê um certo tipo de desespero, principalmente como nós comentamos nessas notícias aí recentes, né? Mas quando a gente aumenta o tempo gráfico, cara, a bull run, ela não acabou, pessoal, né? A gente, quer dizer, teórico, o que nós estamos confirmando agora é de que a bull run ela não está de fato acabando com esse fechamento aí, que foi a coisa mais importante que nós tivemos com o domingo de agora. Foi esse fechamento dessa vela acima da média de 50, mas se vocês forem ver, todos os outros momentos que o gráfico fez esse movimento, né, ele encontrou o topo e descansou para a EMA de 50 anos semanal, aqui ele caiu 24%, aqui ele caiu em média 24%, aqui ele caiu também na faixa de 20%, ou seja, essas quedas aqui, elas são quedas normais, né, dentro de uma bull run, são correções normais que a gente tem, né, então o mercado ele sempre opera subindo uma tendência de alta e ele descansa, mais uma pegada de alta e ele descansa no padrão de bandeira, né? O mastro aqui, com essa bandeira aqui, com essa flag aqui se formando. Essas flags, elas, né, como um padrão de livro aqui, elas coincidiram na EMA de 50 no semanal, e mais uma vez aqui a gente observa esse pavio, né, que ele também toca na EMA de 50, uma euforia aqui de um medo extremo, ele até afunda aqui abaixo da média de 50, como ele afundou aqui, por exemplo, como ele afundou aqui, por exemplo, nesses dois momentos aqui, tanto no Heritage do Japão, quanto na semana aqui do dia 2 de setembro de 2024, mas o ponto é, voltando aqui, né, para o tempo gráfico um pouco mais curto, né, e tirando um pouco desse brush aqui para não sujar muito a nossa imagem, o que a gente observa é que, apesar do mercado ele ter tido aí esse bounce aí abaixo da média de 50, que é essa linha aqui amarela que eu marquei para vocês, a gente está fazendo de fato um padrão um pouco mais otimista, né, com um fundo aqui ascendente em relação ao anterior e um topo sendo formado claramente
descendente, ascendente também. Então, esse rompimento, ele tá talvez mais que confirmado aí com esse fechamento semanal. E aí você pode perguntar, Abelha, que rompimento você está falando? Vamos lá, vamos reduzir o tempo gráfico aqui e mostrar para vocês. O que a gente observou aqui, nessa encruzilhada da morte aí que o Marlon trouxe, ele comentou dos preços de 100 mil dólares e 103 mil dólares, que é basicamente essa zona aqui que vocês estão observando, né? Então, todo esse período aqui, ó, nós tivemos que ele durou... Lateral. Que ele operou lateralmente, né? Que ele operou por mais ou menos 5 dias, ou seja, a semana passada inteira, basicamente, né? A gente teve ali o mercado reagindo abaixo da EMA de 50, ou seja, operando abaixo de 100 mil dólares, depois fazendo um pullback ali para 103, depois retestando essa zona de novo de abaixo dos 6 mil dólares, depois retestando ali o 103, e agora ele faz esse pavio, né? Esse recuo que ele faz no último topo, ele é um recuo que ele começa a ser um pouco mais arrefecido, numa zona aqui quase que curvada, né? De fato, fazendo esse acolchoamento para um reteste de uma tendência de alta, pelo menos no curto prazo. Basta agora a gente mapear até onde essa tendência vai. Certamente ela vai enfrentar ali algumas resistências que anteriormente eram suportes, né? Então toda essa zona aqui dos 107, 106 mil dólares aqui, ela vai operar de fato como uma grande resistência agora, pelo menos local, né? E a gente está de fato encostando nela nesse exato momento, pessoal. Ou seja, encontrar aqui, né, e mapear para vocês, por exemplo, aqui essa zona como um rompimento, foi uma peça-chave de entender essa ignição desse novo movimento de alta, tá ok? E como eu falei para vocês, pessoal, lá na comunidade o pessoal tava muito ativo a isso. Eu não vou dizer que a gente deu essa cal, porque a gente não gosta de falar, porque, enfim, cada um vai ter a sua realidade, né? Então a gente faz análise e com base nessas análises você tira essa consequência, mas o fato é, quem aproveitou, como por exemplo aqui eu aproveitei, tá talvez fazendo uma operação muito interessante. Aqui num longzinho bem marotinho aqui, a gente tá com, por exemplo, mais 300 dólares aqui de lucro, né? Com esse rompimento aqui, como eu falei, quase que clássico, né? Quase que de livro. Então, mais um motivo para vocês estarem ligados aí, por exemplo, na comunidade, tá ok, pessoal? Pegaram a visão, pessoal? Bom, então se vocês gostaram do conteúdo, deixa o like aí, compartilha comigo de vocês, que esse conteúdo, como eu falei para vocês, é um pouco denso sim, está aqui um pouco mais ali de 15, 20 minutos conversando sobre cripto, mas como vocês podem ver, é um conteúdo que se você entende, se você aprende, se você está com a gente, você até pode lucrar com esses movimentos mais de curto prazo e quem sabe ele se estendendo aí para uma tendência ali um pouco maior, o que diz respeito ao ciclo do Bitcoin para esse final de ano aí, talvez início aí do ano que vem. É isso aí, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, então não se esqueça aqui de se inscrever. A gente vai estar nos próximos vídeos aqui colocando os links das nossas comunidades para você que quer entrar na comunidade, quer aprender mais, quer fazer parte disso, né? Quer se tornar uma pessoa ativa aqui no mundo cripto. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente vai estar tentando produzir ele semanalmente para vocês. Então, toda semana eu e a Abelha vamos estar aqui comentando sobre o mercado cripto para vocês, trazendo todo esse tipo de informação. É um conteúdo muito válido, então eu acho que merece o seu like, merece a sua curtida. E é isso, galera. Muito obrigado aí e até a próxima. É isso aí, pessoal. Valeu, valeu. Tamo junto.